Meus amigos, ontem o Jornal Nacional limpou a rua com a cara dos Bolsonaro. Como diria uma famosa filósofa do funk brasileiro, que tiro foi esse? Até onde eu tive paciência de assistir foram mais de 42 minutos só falando da prisão de Queiroz, da relação de Queiroz com Flávio Bolsonaro, da relação de Queiroz com o papai Bolsonaro, de como o papai Bolsonaro e o seu advogado, que abrigava o Queiroz, mentiram para a sociedade dizendo que não sabiam do paradeiro de Queiroz, mostrando que o Flávio Bolsonaro mentiu em várias oportunidades, dizendo que a culpa era do Queiroz dos desvios, depois voltou atrás, dizendo não, o Queiroz é gente boa, depois jogou a culpa nele de novo. Aquele comportamento que a gente descreve aqui diariamente. A Globo apenas resolveu trazer de uma vez por todas algo que a gente já fala aqui há mais de 1 ano e meio. E olha, quando eles resolvem fazer, eles fazem bem feito, batem para matar. Eu vou trazer para você alguns pontos importantes dessa matéria que eu achei que precisam ser comentados, trazidos aqui para a internet. Nada do que a gente já não tenha discutido aqui à exaustão, mas apenas para que você veja até onde a Rede Globo chegou dessa vez. E foi muito, meus amigos, muito satisfatório. Eu recomendo que você procure a edição de ontem do Jornal Nacional e dê uma olhada. Vamos falar mais sobre isso, mas antes, se você está chegando nesse canal pela primeira vez, o meu nome é Rony Teles. Aqui a gente faz oposição diária, contundente e avisa muito antes da Rede Globo resolver começar a atacar o Bolsonaro de que essa gangue é uma quadrilha criminosa de ignorantes, de mafiosos que chegou até a presidência através de um projeto de poder muito espertalhão. Se você concorda conosco, se inscreva no canal, vamos chegar aos 150 mil inscritos com a sua ajuda antes do fim do ano. Se você quiser ajudar ainda mais o canal, pode assinar o canal por valores a partir de R$3 e esse mês em especial você pode utilizar a nossa conta bancária que está no primeiro comentário fixado e também os boletos, porque assim você manda dinheiro diretamente para nós que estamos precisando de trocar os equipamentos do estúdio esse mês, beleza? Muito bem, meus amigos, o Jornal Nacional publicou várias reportagens. Eles começaram falando da prisão do Queiroz, mas não se limitaram a isso. Na verdade, eles fizeram toda uma retrospectiva do relacionamento entre Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Queiroz e chegaram até mesmo no Adriano. Eu vou trazer para você aqui só alguns pontos, como eu já te disse. Em primeiro lugar, o trajeto. Eles mostraram que o Queiroz foi preso em um sítio em Atibaia, que, como nós já dissemos aqui para você, pertence a um advogado que estava todos os dias no Palácio do Planalto, ligado diretamente a Jair Bolsonaro. Queiroz foi extraído dessa propriedade, foi levado até o Instituto Médico Legal, onde ele fez o exame para ver se não tinha apanhado. Depois foi para a sede da Polícia Civil em São Paulo. Depois foi para o Aeroporto Campo de Marte, pegou um helicóptero ainda da Polícia Civil de São Paulo e foi levado para o Rio de Janeiro. Descendo no Rio de Janeiro, ele foi entregue às autoridades de lá e recebeu a voz de prisão de uma promotora do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. Eles colocaram um colete à prova de balas no Queiroz e ele foi de novo conduzido ao Instituto Médico Legal, onde fez uma nova avaliação para ver se não tinha apanhado de novo da polícia. De lá, o Queiroz seguiu para um presídio de Benfica, na Zona Norte, foi fichado, deu entrada oficialmente no sistema carcerário e foi encaminhado para o conjunto penitenciário de Bangu, por questões de segurança, segundo o próprio juiz. Até a última vez que eu procurei, o Queiroz ainda estava no Bangu 8, que é o mesmo lugar onde está o Sérgio Cabral, e vai ficar 14 dias em isolamento social, justamente para evitar que ele leve coronavírus para os demais detentos na penitenciária. Eu quero lembrar, e mais uma vez comentando, que a Polícia de São Paulo deu um show de profissionalismo nesse caso, e registre-se, foi a Polícia Civil. A Polícia Civil, e não a militar do estado de São Paulo, capturou e transportou em segurança o Queiroz até o lugar de onde foi solicitada a sua prisão, obedecendo todos os procedimentos com eficiência e sem precisar disparar nenhum tiro. Essa é uma das maiores lições dos nossos tempos de como se faz um trabalho preciso, bem feito e se cumpre o objetivo, que é prender o suspeito. Não assassinar, principalmente porque nesses casos, como eu já tinha dito antes, o suspeito se trata de um arquivo que tem informações muito mais importantes, cuja revelação pode trazer um bem muito maior à sociedade do que a simples eliminação de um possível braço da quadrilha. Para além de uma lição de como se trabalha, é também uma lição de novo para a sociedade de que uma polícia boa não necessariamente precisa ser militar.
A polícia militar, do meu ponto de vista, é um resquício, uma herança, uma cicatriz da ditadura que houve nesse país, e eu sou, sim, pela desmilitarização da polícia. Polícia não precisa ser um puxadinho do exército para fazer um trabalho bem feito. E esses bolsonaristas que gostam de copiar tudo dos Estados Unidos e do Trump, podiam pelo menos começar copiando o que presta, que é uma polícia que não precisa ser militar. E já que a gente está falando em militar e ditadura, no cativeiro do Queiroz, eu deixei de comentar aqui no canal, foi apreendido um cartaz que fala de AI-5, envolvido por bonecos do Tony Montana, que foi um personagem traficante, gangster do filme Scarface. O que mostra, sob uma perspectiva diferente, quem são essas pessoas. Nós já vínhamos falando que eles são criminosos, são gangsters que chegaram ao poder. Esse cartaz no abrigo de Queiroz, envolvido à idolatração de um gangster de filmes, mostra que eles conhecem o comportamento de um gangster e, portanto, sabem quem eles são. Eles sabem que são bandidos e se orgulham disso, ostentam isso. Era quase um altar onde o quadro pedindo AI-5 estava. Eu não vou me estender sobre AI-5 porque muito provavelmente você sabe que este foi um marco terrível da ditadura militar, que para além da censura e cassação dos direitos políticos, levou centenas de pessoas à tortura e à morte. Outro aspecto que chamou bastante atenção foi a ausência de reação de Fabrício Queiroz durante a sua prisão. Para além de dizer que jamais esperava que depois de 30 anos como um policial reformado ele viesse a passar por esse tipo de situação, ele não esboçou nenhum tipo de reação ou sentimento, nem mesmo quando estavam lendo seu mandado de prisão. Este é mais um dos aspectos que mostra que Queiroz já sabia o que lhe esperava. Nas suas matérias, o Jornal Nacional se empenhou a demonstrar algo que nós já tínhamos antecipado aqui também, que foi o fato de que mesmo que não existisse ainda um mandado de prisão contra o Queiroz, tanto Queiroz como seus comparsas sabiam que esse mandado seria expedido a qualquer momento. Independentemente de estarem sendo perseguidos pela justiça ou não, eles já estavam se escondendo. O jornal demonstrou isso com muita maestria, registrando que havia uma rotina de ocultação sistemática do paradeiro de Queiroz com planejamento e que foi articulada por uma pessoa que usava o codinome de Anjo. Na casa onde Queiroz estava, que de novo pertence ao advogado de Bolsonaro, havia um sistema de vigilância provavelmente implementado pelos milicianos para avisar os comparsas sobre qualquer manifestação suspeita. Na casa ninguém entrava ou saía e não havia nenhum sinal de funcionários ou clientes do advogado. O jornal mostrou várias aparições do advogado proprietário do esconderijo de Queiroz no Palácio do Planalto para visitar Jair Bolsonaro sem registro em agenda, em horários muito oportunos, o que fez, inclusive, meus amigos, notem, me lembrar do que acontecia com Joesley Temer e todo mundo caiu para cima do Temer como se não houvesse amanhã. Mas tá tudo bem um advogado participar de vários eventos com Bolsonaro, fazer várias defesas de Bolsonaro em público, se apresentar como advogado de Bolsonaro, visitá-lo no Palácio do Planalto várias vezes e esconder o Queiroz mesmo que não houvesse um mandado de prisão ainda decretado. A forma como Queiroz foi encontrado na casa, quase como um prisioneiro, e também a forma periódica como o advogado falava com o Bolsonaro pessoalmente, como se não pudesse usar outro tipo de mídia para não ser interceptado, deixa um sabor de que Bolsonaro era o verdadeiro chefe que coordenava a ocultação de Fabrício Queiroz e, note, não necessariamente com o aval de Queiroz. É muito importante que você entenda nesse momento que talvez Bolsonaro obrigou o Queiroz a se esconder, sob ameaça inclusive de lhe acontecer o que aconteceu com o Bebiano e com o Adriano. Queiroz, naturalmente, cooperou porque, como nós vemos inclusive em filmes, os membros do bando sabem muito bem como são tratados os dissidentes. Não lhe restaria outra alternativa, até mesmo para proteger sua mulher e filha, que não cooperar com o cárcere imposto por Bolsonaro para garantir sua vida a troco da garantia de que Queiroz não faria delação. O jornal também desmentiu uma mentira que Bolsonaro vinha insistindo em tentar emplacar,
que Queiroz era um cara inocente que estava à disposição da justiça e que não devia nada à sociedade. O pedido de prisão preventiva emitido pelo juiz, que também se chama Flávio, mas Flávio Itabaiana, deixa claro com provas, até mesmo com mensagens coletadas do celular da própria esposa do Queiroz, de que Queiroz vinha ainda interferindo na milícia, que podia ameaçar pessoas, coagir testemunhas e estava tentando apagar dados dos registros dos funcionários na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O juiz disse, abre aspas, mesmo escondido em Itabaiana, o Queiroz ainda tem influência sobre os milicianos do estado do Rio de Janeiro, influência para, até mesmo, pleitear nomeações em cargos comissionados, chegando ao ponto de ter sido comparado por sua própria esposa a um bandido que está preso, dando ordens daqui de fora e resolvendo tudo. Fecha aspas. O juiz ainda registra o fato de que Queiroz e a mulher estavam se escondendo e recebendo auxílios de terceiros, que possivelmente detinham a autoridade sobre os referidos investigados, não podendo nos esquecer que ambos cogitavam fugir caso tivessem ciência de que suas prisões foram decretadas. A reportagem também publicou uma série de informações levantadas pelos investigadores que colocam completamente por terra essa ideia de que a mulher de Queiroz seria uma inocente envolvida injustamente no processo, razão pela qual ele pode até eventualmente cooperar com as investigações, assumindo todos os crimes que cometeu para acusar Bolsonaro e livrar sua mulher e filho. Mas veja só como ela é inocente. Para começar, Márcia Oliveira de Aguiar, esse é o nome da esposa de Queiroz, ainda está foragida. Os investigadores disseram que Márcia repassou quase R$500 mil para a conta de Fabrício Queiroz só entre 2017 e 2018. E que em 2008 ela exercia a profissão de cabeleireira, mas estava nomeada para um cargo comissionado na Alerj no escritório do Flávio Bolsonaro. Ela ralava tão duro no escritório de Flávio Bolsonaro que ela nunca chegou sequer a emitir o crachá funcional de secretária que é necessário para que se trabalhe na Assembleia Legislativa. Vai vendo. E se não bastasse isso, documentos que foram apreendidos com ela comprovaram que ela recebeu mais de R$174 mil em dinheiro vivo e que a origem desse dinheiro não foi revelada, mas você muito bem sabe de onde vem. Parte desse dinheiro foi utilizado para pagar em cash as despesas do Queiroz quando ele ficou internado no Hospital Albert Einstein. A reportagem também mostrou que outras prisões não tão famosas assim foram realizadas no Rio de Janeiro. Buscas e apreensões foram realizadas na casa de Alessandra Esteve Martins porque ela era suspeita de rachadinha. Ela era nada mais do que uma das comparsas que fizeram as maiores e mais importantes transações financeiras para as contas de Fabrício Queiroz. Ela era assessora de Flávio Bolsonaro na Alerj e está comissionada ainda hoje no gabinete de Flávio Bolsonaro com um salário de mais de R$9 mil. Mas os vizinhos dela contaram aos investigadores que ela só se mudou da sua casa no Rio de Janeiro há cerca de um mês atrás. Também houve buscas e apreensões na casa de Luísa Paz Souza, de Luiz Gustavo Godumaia, que é advogado, e de Matheus Azeredo Coutinho. Esse Matheus era a pessoa que trabalhava no departamento pessoal da Assembleia Legislativa e, portanto, ele tinha informações que poderiam confirmar a existência desses funcionários fantasmas no gabinete de Flávio Bolsonaro. Os investigadores apontaram que o Queiroz tentava manipular essas informações justamente para tentar apagar os vestígios das trapaças e dos crimes que eles cometiam na Assembleia. E como eu disse a vocês no começo, depois de mostrar vários fatos contundentes por mais de 42 minutos sobre a prisão de Queiroz e a relação disso com o clã Bolsonaro, inclusive apontando a responsabilidade de Bolsonaro em tudo isso, eles seguiram com matérias, por exemplo, mostrando toda a retrospectiva de amizade entre o Jair Bolsonaro, o pai da coisa, e o Fabrício Queiroz, mostrando foto, apontando que eles tinham mais de 30 anos de amizade e que essa amizade se estendeu para além do fim das suas carreiras militares, o que Bolsonaro já reconheceu em público várias e várias vezes. Foi realmente, meus amigos, uma coisa primorosa, uma pena que todo esse poder investigativo, de síntese, de explicação, não tem sido usado desde o começo do governo para mostrar quem de fato é Jair Bolsonaro. Uma das explicações para isso
você sabe bem, é a de que o Jornal Nacional, junto com a Rede Globo, é extremamente humorista e que eles estavam evitando atirar no governo Bolsonaro para acertar Sérgio Moro, é claro. Eu espero ter te ajudado a entender o conteúdo dessa matéria, resumido um pouco das informações para você, mas recomendo que você dê uma procuradinha aqui no YouTube porque tem vários reprises do Jornal Nacional e ficou bem interessante. Mas antes de ir para lá, você deixa aquele like aqui que ajuda bastante o canal, se inscreve, comenta aí embaixo. Se você tem uma situação financeira melhor, considera ajudar a gente a comprar os equipamentos novos nas contas bancárias que estão no primeiro comentário fixado ou nos boletos também, clicando no link para gerar boleto. Várias pessoas estão começando a ajudar. E também assiste outros vídeos aqui do canal, ó. Tem vídeo bacana aqui do canal para você assistir. A gente se vê mais tarde. Muito obrigado pela sua audiência, que é sempre a parte mais importante desse canal. Um abraço, até mais. Fui.